boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Santo. Eu sou Vinícius Choqueta. Eu sou Adriano Siqueira. E juntos somos o Papo Santo. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial aqui da nossa paróquia, a Elaine. E eu queria pedir para que você possa se apresentar agora para o pessoal. Bom, eu sou a Elaine, né? Eu sou daqui da paróquia São Joaquim Santana. Sou apaixonada por Jesus, como eu sempre digo. Sou mãe da Isabela, da Lívia, esposa do Evandro, tá? Cuido dos coroinhas aqui da paróquia, São Joaquim Santana. Que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Aproveitando, né, Vini? Vamos já fazer a primeira pergunta para ela? Sim, então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o seu processo de conversão, né? O seu início na igreja, se foi uma conversão depois, se a sua família já era católica, se veio de berço, como que foi? Bom, quando eu era pequena, meu pai era católico, tá? A minha mãe, ela foi batizada na igreja católica, mas ela não seguia religião nenhuma, ela não seguia nada. E eu fui batizada pequena, os meus irmãos também. O meu pai, a família dele era muito católica. Eu lembro dele contando sobre a minha avó, sobre o meu avô, sobre a família em si. E quando eu era pequenininha, assim, eu lembro dele assistindo a Missa do Galo, São João Paulo II, sabe? Então, assim, eu fui batizada, mas eu não frequentava a igreja. Meus pais, como eu disse algumas vezes já no grupo de jovens, eles eram de segunda união. Na verdade, assim, eram de segunda união, mas eles não viviam juntos, tá? Sim. E então eu não conhecia os meus avós paternos. Então eu conhecia o que meu pai contava da minha avó, que ela era uma pessoa católica, que ela era temente a Deus. Tanto era isso que a gente não conhecia, porque eles não... na cabeça dele, a gente não podia... na verdade, ela não acreditava na dissolução do casamento, né? O casamento é para sempre. Então eu não tive um contato com ela. Eu tive um contato com ela no último dia de vida, quando alguém chamou a gente para conhecer ela. Ela não sabia da nossa existência. Eu lembro de estar sentada na cama. E o primeiro contato que eu lembro com o sacerdote foi nesse momento. Que sentou eu e meus irmãos. Hoje a gente fala em unção dos enfermos, né? Naquela época era extrema-unção. O padre estava dando extrema-unção para ela, né? Ela conheceu, chorou, né? E o padre foi muito carinhoso. Ele falou assim, tira as crianças daqui. Isso eu lembro perfeitamente. Tira as crianças daqui que vai acontecer qualquer momento. Mas na minha cabeça, pequenininha ali, eu só via aquele padre e via o carinho com que ele estava tratando a gente, mas não tinha noção do que estava acontecendo. Eu tinha 7 anos, né? Aí a gente saiu dali, ela faleceu, e aí começamos o contato com a família mesmo, dos meus avós, né? E assim... quando era pequena, minha mãe sempre levava a gente na Praça São José tomar sorvete. E eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu quero ir naquela igreja. Eu apontava a igreja de São José. Eu sou apaixonada por São José também. Então eu olhava, ela falava, minha mãe chegava perto de mim e falava, um dia você vai, filha. Eu tinha 7 anos, 8. Tá? Então ela sempre falava isso, um dia você vai. Aí na escola, naquela época, na minha época, o que acontecia? Você não recebia um bilhetinho para fazer parte do catecismo, né? Aí eu levei a folhinha amarela, toda feliz. Mãe, olha, recebi na escola, todo mundo vai fazer, eu posso? Ela não me respondeu naquele instante. Aí as minhas amigas foram fazendo, aí eu peguei uma amiga minha que estava indo no catecismo, lá no Senhora das Dores, lá no Aterrado. Eu falei, posso ir com você? Eu fui, eu tinha entre 10 e 11 anos. Eu fui com ela, a Patrícia e a Ana. Fui com elas, aí chegou lá, eu falei com a catequista que chamava Dona Maria, uma senhora belezinha, acolhedora pra caramba. Falei assim, olha, eu quero fazer a primeira comunhão. Gente, naquela época, nem minha mãe precisou ir lá. Eu já comecei ali mesmo, naquele dia. Então, eu procurei, entendeu? Eu procurei com 10, 11 anos, sozinha. Sim, na minha casa, o meu pai me ensinou as orações católicas, a minha mãe lia a Bíblia, a gente comemorava o Natal, mas ir à missa não tinha isso. Então, isso partiu de mim. Aí, o que eu fazia? Quando eu comecei a fazer o catecismo, eu sabia que tinha que ir na missa. A Dona Maria sempre falava, não, tem que ir na missa. Ótimo, então, lá ela. O que eu fazia?
eu sabia que tinha umas senhoras que moravam perto da minha casa, que elas iam nessa missa do Nossa Senhora das Dores, que era, assim, bem de manhãzinha, coisa de 6 horas da manhã. Aí, o que eu fazia? Eu acordava bem cedinho, a minha casa era um murinho baixinho, assim, eu ficava esperando a Maria subir. Aí, eu seguia elas, atrás dela, porque eu tinha medo, porque era um lugar, ali onde eu morava, perto da Sul-Americana, na Vila Santa Elisa, era um lugar onde era ferroviária. Sim. Então, tinha que atravessar, era tudo escuro, não tinha muita casa. Então, eu ia atrás delas, assim, sempre porque eu tinha vergonha de pedir para ir junto. Aí, eu ia para assistir a missa, depois eu voltava na boa sozinha. Mas eu fazia isso, esse caminho. Então, aí depois eu comecei a ser catequista na Nossa Senhora das Dores. Aí, o que eu fazia? O inverso. Eu saía da onde eu morava, que eu morava no último bairro, e eu ia pelo caminho pegando as crianças menores. Porque lá a gente tinha um salão, e lá a gente repartia o salão. Então, tinha várias catequistas, e cada uma ficava contando de criança. E eu ficava com as crianças menorzinhas. Então, eu ensinava a oração da Ave Maria, do Pai Nosso, fazer o nome do Pai, né? Então, eram os pequenininhos. Inclusive, o Guilherme, o Moisés, eu catava pela mãozinha, a minha irmã, catava eles e por onde eu passava, eu batia nas casas, perguntando se a criança podia ir no catecismo. Então, foi assim. Na adolescência, eu ia na missa também, já na adolescência, aí eu comecei a namorar com meu esposo, só que daí teve um tempo que eu afastei. Uma época a gente se afastou, depois eu voltei. Eu voltei depois de casada. Na verdade, foi quando eu estava grávida da Isa. E eu estava grávida da Isa. A Isa na verdade, teve um problema na minha gravidez e eu podia perder ela. Então, naquela época, tinha Manhã de Fé, do Padre Marcelo Rossi. Aí, eu ouvia todo dia de manhã. Aí, eu ganhei uma Nossa Senhora, que é a minha sogra, meu sogro, a família do meu esposo é católica. Muito. E o meu esposo foi coroinha da igreja que eu participava, Nossa Senhora das Dores. Então, naquela época que eu estava com aquele medo de perder a Isa, a minha sogra me deu uma Nossa Senhora das Graças. E eu ficava ali no Manhã de Fé com o Padre Marcelo e orava muito para que nada acontecesse, para que Nossa Senhora protegesse a minha filha, né? Que era a prioridade minha naquele momento, era proteger ela. Sim. E com a graça de Deus e de Nossa Senhora, ela tá aí, linda, seguindo a vida dela. Sim, legal. Já que você entrou nessa parte familiar, né, tudo, conta pra gente como que tá sendo, né, a sua experiência de fé com a sua família e como vocês vivem os propósitos de Deus. Tá. Bom, a minha família, assim, a gente, igual, eu voltei nessa época, aí só que aqui tinha missa de vez em quando, então a gente começou a frequentar onde a minha sogra frequentava, que era lá no Bom Jesus. Então, eu ia de vez em quando, tá? Quando aqui passou a ser paróquia, aí eu comecei a vir com as meninas, e daí eu já tinha a Lívia e a Isabela. A Isabela e a Lívia, né? Que a Lívia é a segunda filha. Aí a Lívia estava com uns 2 aninhos, a Bela devia ter entre 4 e 5. Aí a gente começou a vir, só que meu marido não vinha. Lá ele até ia de vez em quando, mas ele não vinha. Então começou eu e as meninas. A gente vinha na missa e ia para casa. Aí a gente começamos a rezar o terço, eu comecei a ler a Bíblia, porque elas eram pequenas ainda. Aí a Isa começou a participar do grupo de Marianinha, né? Então a gente começou a viver mais intensamente a fé. Aí apareceu, aí eu falava para elas, a gente queria que o Evandro viesse também, né? Aí a gente falava assim, filha, vamos lá no Santíssimo, porque o Santíssimo para mim, gente, é o melhor lugar do mundo. Então eu falava, vamos lá no Santíssimo, a gente conversa com Jesus para trazer o papai também. E muita gente fala assim, reza e não atende. As minhas filhas tinham 2 aninhos quando a gente começou, a Lívia. E a Bela tinha 5. Elas têm 3 anos de diferença, na verdade, né? Então, foi um processo que a gente vinha e pedia sempre. Então, a fé nunca deixou abalar. Então, a gente rezavam junto, eu e as meninas rezávamos junto. A mãe dele na casa deles rezavam junto também, para que ele voltasse. E um dia, no Natal, faz tempinho já, que eu não vou me lembrar, eu falei assim para ele assim, Evandro, eu queria um presente. Aí ele falou assim para mim, tá, pode pedir o que você quiser. Eu falei, posso mesmo? Ele falou, pode. Ele
claro, na cabeça dele, ele estava achando que era qualquer coisa Material. material. É. Aí eu falei, eu quero que você vá na missa de Natal comigo e com as meninas. Você pode dar esse tipo de presente pra gente? Aí ele veio na missa. Aí quando ele veio na missa, a gente veio, assistiu a missa de Natal. E a gente estava indo embora. Ele falou assim, eu vou te dar um presente maior. Eu falei, o quê? Eu falei assim, ele falou, eu vou pra missa todos os dias, todos os domingos. Aí ele voltou, ele confessou, voltou a assistir missa. E ele não perde uma missa hoje. Então, assim, eu sabia da fé dele, eu conheci o coração dele, entendeu? Então, eu acho que Deus usou a família dele para trazer ele de volta de alguma forma. E hoje eu vejo, nós estamos inseridos dentro da igreja. Ele se diz católico tradicional, né? Eu sou mais carismática. E ele me dá todo o apoio, assim, que eu preciso para viver o que eu vivo, entendeu? A gente tem assim, ele é o meu braço direito e esquerdo, que é a pessoa que mais me dá apoio. Então, tanto para catequese, para o coroinha, para as viagens, para as coisas que as meninas gostam de participar da igreja, ele sempre está apoiando, tá junto, ele se desdobra para estar junto. Então, a gente continua orando. A gente tinha combinado de pelo menos uma missa no domingo e todo mundo da família. A gente até começou a fazer isso. A gente ia na das 7 na São José. Sim. Mas não dá certo. Então, cada um vai igual hoje. Sim. Eu tô aqui, ele vai pra missa, depois para que eu possa levar os adolescentes para Itapira, né? Que é... Tem... E aí você acabou falando, né, que você dá catequese, né? Participa dos coroinhas, acólitos. Conta pra gente qual foi a motivação, né, de você iniciar esse trabalho com as crianças. Assim, eu vinha, quando acabou a Marianinha, que entrou o grupo de coroinhas, a Isabela participava, que é a minha filha mais velha, né, ela tinha 5 anos, ela começou a participar dos coroinhas. Então eu comecei a trazer ela para a igreja, pro encontro de coroinha, que era todos os sábados. Na época era o Lucas que dava. Sim. E o Lucas era uma pessoa, nossa, uma belezinha de pessoa. E a gente começou a criar um grupo. Na verdade, o grupo de coroinhas e acólitos, ele era uma grande família. Tanto é que é o nome do grupo até hoje, a Grande Família. E eu comecei a vir para trazer ela. Aí, no começo, tinha uma pessoa muito especial que me via sentadinha ali e me chamou para ajudar na igreja, porque eu sou muito tímida. Então, eu queria fazer algo para a igreja, mas eu tinha aquele... Não sabia como, né, como eu não tinha coragem de me oferecer, não tinha. Então, eu ficava ali sentadinha. Nisso, eu conheci a Doris. E a Doris é uma pessoa, uma irmã que eu tive aqui dentro da igreja, assim, que me deixou saudade. E, assim, eu aprendi muito com ela. E ela via e eu falei assim... Vem cá, eu vejo você toda semana aí, vem me ajudar no altar. E eu comecei a ajudar ela a arrumar as flores do altar. E aí eu vinha todo dia, todo sábado, ajudava ela e participava um pouquinho dos coroinhas. Aí a gente foi participando das reuniões de coroinha. Aí o Lucas pediu para ajudar também. Aí eu me inseri, porque assim, aí eu chamava toda criança que eu via pela frente. Pode vir. Pode vir. Você não quer ser coroinha? Até hoje eu sou assim. Principalmente na época na Semana Santa. Gente, o que a gente consegue... Porque as crianças começam a ver, né, a participar daquele momento lindo, e elas sentem aquela vontade de servir, né, que sente vontade de fazer algo a mais. Foi assim que eu comecei. Aí o Lucas, ele que me indicou, ele saiu da coordenação, aí ele me indicou para o padre para eu continuar no lugar dele. E eu por enquanto, tô aqui. Legal. E aí, antes da gente ir mais um pouco pro assunto dos coroinhas, né? Eu sei que você é catequista até hoje. Sim. Então, a gente queria saber qual é a sua maior dificuldade, qual o seu maior desafio em relação à evangelização com as crianças. Gente, a evangelização, isso é fácil. Evangelizar uma criança não é difícil. O difícil é trazer os pais, a família. Eu tenho 2 turmas, tá? Uma de terceira etapa e uma de segunda etapa. E o que eu sinto dificuldade é a vontade deles de participar. Isso eles me contam, de participar, e os pais não. Então, a gente sempre conversa, a gente sempre, né? Eu dou abertura para a gente falar de todos os assuntos, assim, e uma coisa que eu falo: quem foi na missa esse final de semana?
Que eu falo para eles, não adianta vocês virem se preparar para receber Jesus e não vai na missa. Não adianta. Falei assim, Jesus vai estar na missa todas as vezes, mas você está se preparando para receber ele uma vez só e depois nunca mais? Como você recebe um presente tão grande, tão lindo, crianças, e depois vocês vão abandonar? Aí eles falam que, mas meu pai não leva, minha mãe não leva. Eu já até me propus, falei assim, olha, eu venho na missa tal, vem aqui e vocês sentam comigo. Aí depois vocês, porque assim, eu sinto essa necessidade, porque eu vivi isso. Eu ia na missa sozinha. Depois, quando eu cresci mais, minha mãe levava eu até a São José, em algumas missas, me deixava lá. Eu estava na 4ª série, eu lembro, ela me deixava lá. Depois ela vinha me buscar, entendeu? Mas eu ia sozinha lá. Não tinha ninguém me esperando, não tinha uma catequista, nada. Mas eu ia. Então, eu sinto que falta isso nos pais, entendeu? O porquê das crianças estarem na catequese se está faltando o principal, que é a missa. Sim. Entendeu? Isso eu acho... Não faz sentido fazer catequese. Exato. Exatamente. Não faz sentido. E às vezes a principal dificuldade de um jovem ou uma criança entrar na igreja, às vezes é isso, né? Exato. Os pais não quererem trazer para missa ou não querer trazer na catequese. Isso, ainda que esses pais se propuseram a trazer na catequese. E alguns deles, hoje, vários, eles estão vindo à missa, sabe? Mas sim. por quê? Porque os filhos começaram a pedir para os pais irem à missa. A missa. Isso eu achei incrível. Porque uma criança, ela cativou, ela se apaixonou tanto por Jesus, sabe? Assim, não sou eu que consegui. É o Espírito Santo que através que usou de mim, de você. exato, cativou o amor daquelas crianças para Cristo. E elas sentem necessidade. Gente, eu acho o máximo, porque assim, eu nunca ouvi, pelo menos, nenhuma catequista falando que a hora que acaba a catequese, as crianças falam assim, acabou, eu queria mais. Por que não são 2 horas? E os meus, eu ouço isso deles direto. Mas já acabou? Eu queria mais. Sabe? Isso é assim, Senhor, eu acho que eu estou fazendo o trabalho Tá no caminho. do caminho que o Senhor me pediu. Então, eu penso isso. Legal. Aproveitando que a gente vai mudar de pergunta, eu quero convidar vocês a seguirem a nossa página, né, no Instagram, que é paposanto.podcast, e também o YouTube e o Spotify, porque toda semana a gente lança um episódio novo, todas as quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã. Então, não deixe de nos seguir, viu, galera? Começa aí já, se você não segue, ativa o sininho e vamos que vamos. Aproveita, manda para um amigo. Exato. Isso aí, compartilha. Isso. Elaine, agora voltando um pouco sobre os coroinhas ou as acólitos, né? Qual que é o papel da criança no servir no altar, né? No serviço do altar? Qual que é o papel deles? A história dos coroinhas já vem de séculos passados. Sim. O coroinha, antigamente, era aquelas crianças que serviam o coro. O que seria isso? Elas subiam para cantar, para ajudar o padre na liturgia. Na verdade, elas falavam a resposta que a Assembleia tinha que dizer na época. Então, vem daí. Então, é um serviço ao altar. Então, é um serviço direto com Jesus. Diretas, eles não serviam, ou eles vão ajudar o padre, né, o celebrante da missa, eles vão estar direitinho com Jesus, pertinho. Então, isso, gente, eu acho que é um privilégio você estar servindo Jesus ali no altar. E é fundamental ter as crianças, que Jesus fala, vinha minhas criancinhas, na Bíblia já fala. Então, a presença das crianças e dos acólitos ali no altar, servindo a Jesus, porque o trabalho deles é servir a Jesus, ajudando o padre na missa. E é um trabalho lindo, né? Eu fico, assim, emocionada quando eu vejo. Principalmente, né? Todos me emocionam. Mas quando você vê que eles já estão ficando maiores e eles ajudam o outro que está chegando, que é novo, sabe? É tão bonito ver, porque eles estão fazendo aquilo que Jesus pede. Tá recebendo o que está chegando, próximo, o próximo, eles se unem, eles vêm junto. É bonito de ver. Sim. É uma dúvida que eu tenho, mas também está aqui no script que a Mayara fez pra gente.
Qual que é a diferença entre o acólito e o coroinha? Há uma hierarquia sobre isso? Sim, ó, o acólito, ele, na verdade, o acólito, antigamente, era o seminarista que tinha, que o bispo dava eu esqueci o nome agora, ai, deu branco, mas assim, os nossos são investidos, tá? Mas a função de um acólito que é ordenado, ele pode preparar a mesa do altar. e pode distribuir a Eucaristia também, entendeu? Essa é a função de um ordenado. Os nossos são investidos, então eles têm a função de ajudar o padre ali diretamente no missal, na preparação das coisas, no turíbulo, que são as coisas mais especiais, assim, e para os maiores, né? Porque requer uma responsabilidade maior. Então, os coroinhas ficam com as funções mais próprias para a idade deles. Requer responsabilidade também, mas não é uma função que precise de como eu vou dizer, o Vini, que é acólito, vai saber explicar, porque eles me ajudam muito, viu? Uma mega função. O sino? Nossa senhora. Os sinos são as coroinhas. Então, eu fico olhando lá pra ver se vai dar certo, né? Mas pode ver, quando tá o turíbulo junto, que é os acólitos que faz com o turíbulo, ali é uma tensão, porque o acólito que tá ali, ele faz o turíbulo, tem que fazer os barulhinhos 3 vezes, aí o coroinha toca o sino. Aí 3 vezes, então pode ver que acender um turíbulo, eu não posso deixar para uma criança, porque requer mexer com fogo, né? Então fica com o acólito. A procissão de entrada, geralmente, a cruz, quem leva é o acólito. Quem fica ali no missal, ajudando o padre diretamente, é o acólito. Para colocar as crianças para servir a mesa, o acólito está ali e fala, olha, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, é para a criança criar, os coroinhas, eles servem e eles vão criando o desejo de se tornar acólito. Entendeu? Muitos querem se tornar coroinha, ficarem coroinha, que já aconteceu. Ou voltar. Ou voltar a ser coroinha. Mas é isso, é praticamente isso. Legal. Era uma dúvida que eu tinha bastante sobre isso, porque tem as diferenças de cores, né, de vestimenta, tudo, né, para diferenciar um do outro. Sim. Mas agora tá super explicado, né, que o Vini, vocês não sabem, ele é acólito, né? E ajuda bastante. Isso que também é legal. Por exemplo, quando a gente vem dar uma formação, não vem só eu. Vem os acólitos também. E eles que ajudam e vão ensinando as crianças também, né, Vini? A mexer no missal mesmo. É eles que, praticamente, eles que ensinam um ao outro. E isso é muito gratificante ver eles todos trabalhando junto em prol de Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta para você que na verdade é pessoal, não tá aqui. Ai, meu Deus. Antigamente aqui na nossa paróquia tinha as Marianinhas, que era abaixo do coroinha, não era? Na verdade, não tinha coroinha, né? Não era coroinha. Não tinha coroinha, só tinha as Marianinhas. Então praticamente o coroinha... A Marianinha se tornou coroinha. As Marianinhas se tornaram coroinha, porque quando veio... Na verdade, foi o Lucas, né? O Padre Sidney chamou o Lucas e eles começaram com os coroinhas na igreja. Então, as Marianinhas, parou a Marianinha e todas elas foram para o coroinha. Pro coroinha. Mas a Marianinha era só menina? Só menina. E os acólitos era só menina ou não tinha isso? Não tinha. Na época que começou a igreja, eu não me lembro. Assim, tinha tinha o que serviam junto com o Lucas, é que eu não me recordo bem, porque eu passei a prestar mais atenção quando você começou a ajudar. Eu comecei a ajudar. Quando acabou as Marianinhas e elas passaram para coroinha. Mas na missa tinha os coroinhas que ficavam na missa e as Marianinhas ficavam no banco. Mas assim, eu não me recordo quem era, eu sei que era o Lucas que estava à frente. Entendi. Sempre foi o Lucas. Agora, eu queria saber um pouco mais, né, de você, como se dá o preparo para uma criança ser apto a ser coroinha? Servir o altar. Primeiro, tem que ter o desejo da criança. Sim. Porque não adianta ser desejo do pai ou da mãe. Porque muitos pais, mãe, procuram a gente. Meu filho quer ser coroinha. Aí, quando você
chama a criança para vir numa reunião, a criança não quer vir, a criança não quer participar. Então, primeiro tem que ser o desejo do coração da criança mesmo. Porque não é só ajudar o padre, né? A Não. gente tem que ter aquele amor em Sim. estar ali. O amor está ali, o amor a Jesus, o amor à Virgem Maria, Sim. é um amor Porque que consome. É uma vontade. Não, É. exatamente. Uma vontade de estar nas missas, Exato. de querer E outra participar coisa mesmo. que eu acho assim, que os pais deviam pensar um pouquinho, às vezes acontece de uma missa terem vários coroinhas, porque o que eu não imponho, os acólitos, eles até têm escala. É mais ou menos. Mas os coroinhas eu não imponho escala. Por quê? Porque muitos pais trabalham, têm diferente horário. Sim. Eu não queria colocar essa carga em cima do pai, Sim. entendeu? Então eu deixo para eles servirem a missa que eles vierem. E algumas missas acontece de vir muito coroinha. Tipo domingo à E noite. lota. Aí a gente dá função conforme a criança chegou. E às vezes os pais falam: ai, minha filha não serviu, eu vou deixar ela no banco, então. Não, deixa ela vestidinha ali. Porque um dia ela não serviu hoje, mas amanhã ela serve. E, Sim. sabe? E é para ela tomar amor aquilo. Porque não é só porque você não serviu o altar naquele dia. Exato. Você está servindo a Deus do mesmo jeito. Você está ali. Entendeu? Então, isso eu acho muito importante das crianças. E a gente tem a reunião mensal. Tem, né, a gente vai instruindo. Os coroinhas novos que chegam, eu sempre peço para os mais velhos, né? Eu falo com os acólitos, ó, deixa eles no banco, para eles verem porque assim, Como se comportam no altar. porque você não aprende só na reunião, você aprende vendo o outro também. Realmente coroinha. vendo como É mais fácil você aprender vendo do que ali no altar, porque ali no altar a gente está simulando que a gente é o padre, a gente simula a hóstia, mas não tem plateia. Não tem, então, plateia, assim, entre aspas. não tem né, o povo, a Não realmente ideia. está acontecendo. Não está acontecendo, então é diferente. É diferente Sim. você... Muda né? totalmente. Muda. Eles também não estão com as vestes. Exato, não estão com as vestes, não tem que ter aquela... como fala? Muitas vezes na reunião eles estão conversando. Aí para você trazer eles de volta Para realmente prestar pra atenção. reunião, para prestar atenção. Então, geralmente eles vão aprender mais vendo e fazendo, Sim. do que com as reuniões, são válidas? Ajuda bastante. Ajuda, porque a gente não passa só o que é pertinente ao coroinha saber, mas a gente tem a parte da fé, a gente fala muito de Jesus, da Virgem Santa. E a gente já mostra algumas coisas dos acólitos Exato, também. e já vai mostrando. É gostoso isso. Então tem. Eu acho que é assim. A gente sabe, né, que existe um santo bastante famoso, né? Que é o padroeiro dos coroinhas. Sim. Você pode nos contar quem é e por que leva esse título? É o São Tarcísio. Eu tenho até um desenho dele quando eu aceitei ser coordenadora dos coroinhas. A minha filha, eu tenho um planner, né? Que é um planejamento que eu faço do que eu vou fazer com eles no ano. E ela me fez um desenho dele. Vamos Pode ligar, Claro que pode. Olha aqui, São Tarcísio. Ah, que belezinha. A história de São... Colocar aqui? A Lívia que quiser fez mostrar ali, ó. Ai, não sei onde tá. Acho que é assim. Você. Pode ser no... Bem, ali, foi. Esse fica dentro do meu planejamento. Belezinha. São Tarcísio, ele era um menino de 12 anos. Inclusive, eu tenho ele em casa. Você tem? Olha. Então, ele era um menino de 12 anos que ele servia o Papa Sisto. Sisto II. E naquela época, Valeriano, o imperador, ele estava matando os cristãos. Então, a pessoa que era cristão ia presa, era julgada, condenada e morta. E ele sabia que alguns cristãos que iam ser mortos estavam pedindo por receber Jesus. Imagina você, cristão, não poder receber Jesus, né? Igual a gente ficou na pandemia. Sim. Como que não foi, Sim. né? Então, o Papa da época, vendo a tristeza daquele povo, ele queria alguém para que levasse as hóstias consagradas até, né, a Jesus, até os que estavam para morrer. Aí ele ficou vendo quem podia. E Tarcísio, por ser pequeno, ele falou assim: olha, eu posso levar, porque ninguém vai perceber. Porque eu sou pequeno, sou criança, eu posso levar.
Aí o Papa, ele falou assim, e eu vou defender Jesus dos pagãos, eu vou defender Jesus, não vou deixar que nada aconteça. Então, o Papa vendo aquela atitude daquela criança, daquele menino, aceitou a proposta dele. Aí ele colocou, diz a história, que ele colocou numa caixinha de prata as hóstias e Tarcísio colocou no peito. E no caminho que ele estava indo até a prisão para entregar as hóstias consagradas, para entregar Jesus, Sim. né? Uhum. E alguns meninos começaram a chamar ele. E ele dizia que não podia falar naquele momento. Aí começaram a perguntar, né, sabendo que ele também era cristão, começaram a perguntar, o que você tem aí? O que você tem aí? E ele, para defender Jesus, ele começou a apertar. Aí chegou uns meninos e começaram a dar paulada e pedrada em São Tarcísio. E quanto mais batiam nele, para que ele protegesse, ele apertava mais no coração. Aí chegou um oficial, Tarcísio já estava desfalecido. Chegou um oficial que era cristão, tirou as pessoas que estavam batendo nele, recolheu o corpo dele e levou até o Papa da época. E dizem que a hóstia, quando o foram ver, não tinha mais, que ela tinha entrado no coração dele. Entendeu? Então, por isso que ele é o padroeiro dos coroinhas, acólitos e ministros também, viu? Ah, é? Quando eu a primeira vez que eu li a história dele, dos coroinhas, acólitos e ministros da Eucaristia. Que legal, Também. não sabia. Essa é a historinha dele. É, história bem... É. E E é esse o papel do coroinha, defender Jesus lá em cima, Sim. servir e defender. Guardião. Pensa bem, você tem, olha, né, o amor que você tem que ter a Cristo. Uhum. Então, Elaine, agora eu queria perguntar para você, né, porque a Isabela foi coroinha, foi acólita, a Lívia é acólita, para que você possa contar um pouco como você sente de ver as suas filhas seguindo esse caminho que você ajuda muito também, contar alguma história. Tá, eu fico feliz. Eu amo que elas sirvam ao altar e amo ver o amor que elas têm no altar. Uhum. A Isabela, apesar de agora ela tá não servindo o altar, mas a fé dela e a missa, ela não deixa. E a Lívia ama servir o altar, não tem nem o que falar, né? Uhum. Então, histórias assim delas, tem muito. A Bela sempre, a Isabela, as histórias com a Bela é que ela sempre queria o perfeito, assim, para Jesus. Isso ela sempre foi determinada a ter a perfeição no serviço do altar. Ela queria, sempre aquele nervosismo, ela ficava, nossa, dava até dó. Tinha, mãe, eu falei, calma, filha, respira, vai dar tudo certo. E realmente dava. Da Lívia tem uma história muito engraçada, que ela era pequenininha ainda, e ela sempre quis servir. Aí ela começou a servir no altar, ela tinha menos de 5 anos. Né? Deixamos ela servir, e teve uma missa do bispo em que ela serviu. E ela era pequena, a gente veio na missa à noite e queria servir, tá bom, deixei ela servir. Aí ela sentada na mesa do bispo, ela coloca o dedo na boca e começa a dormir. E eu lá embaixo, gente, eu fiquei desesperada. Tava suando frio já. Suando frio, porque é uma missa do bispo, uma missa importante. A Lívia com o dedo na boca, quase caindo na cadeira. Nessa época você já ajudava já? Ajudava. Nessa época eu ajudava o Lucas. Eu tava ajudando o Lucas. Mas foi muito interessante. E o engraçado é que vocês já viram coroinha conversando? Já é pelo olhar. Você não é só na troca de olhar. Aí eu lá embaixo trocando olhar com quem estava em cima pra cutucar ela. Pra cutucar a Lívia. Aí foi, se não me engano, foi o Alan, filho de diácono. Eu olhei pra ele olhou, já foi lá, pegou ela, levou ela pra lavar o rosto e levou ela no altar. Então tem bastante história interessante, assim, mas é gostoso. Inclusive, eu queria até comentar que eu acho que você lembra dessa história que eu tenho com a Isa. Qual? Que foi quando eu comecei, foi bem... já faz bastante tempo. E acho que foi uma missa, se eu não me engano, que eu ia ser sino. E aí, uma mãe veio pedir pra mim dar a função pro filho dela. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E a Isa... Eu lembro que você falou que a Isa ficou muito triste aquele dia, porque dessa situação ter acontecido, né? Sim. Ela ficava mesmo, porque assim, o que está decidido não é para mudar. Sim. E quem resolve as funções nós decidimos com base sempre assim em experiência, em horário, em vir na reunião. Então não pode acontecer isso. E a Isa sempre ela foi muito séria nessa parte. Ela sempre foi muito correta. Na verdade, a palavra certa é correta. Então, quando acontecia alguma coisa que não dava,
que saía fora do que ela achava justo, ou do que era justo mesmo, se você fosse olhar o total, assim, aí ela ficava muito triste. E ela ficou triste por causa do Vini, nesse dia. Eu lembro desse dia. E teve uma outra situação também que eu achei assim, tinha uma criança que queriam que ela mudasse de grau sem ela ter idade. Aí eu também falei, não, assim como a gente tem regras, o padre não pode sair do seminarista e já ir ser padre. Ele faz um caminho. Ele é o diácono, ele, né, ordena diácono. Tem tempo de estudo. Exato. Aí esse grau, ela queria que saísse de coroinha para acólito? Ela queria sair de coroinha para acólito, mas ela não tinha idade ainda. Então, eu não acho certo. Então, todo mundo passou pelo mesmo, 13 anos que era para ser acólito, então é 13 anos. Entendeu? Então, a gente acha que tem que ser feito tudo com regras, tudo tem regras. Sim. Então, se tem regra, para ser seguido. Então, e a Visa sempre bateu muito firme nesse ponto. Não, mãe, se tem regra, tem que ser seguido, a gente não pode pular regra. Né? Se eu não fizer a primeira comunhão, eu não posso comungar. E eu acho certo. E os coroinhos, acólitos, estando, né, no altar ali para servir junto com o padre, eles acabam pegando um amor, uma proximidade com os padres, né? Sim, pega. E quando tem essa troca, né, de padre, né, que é comum depois de alguns anos, né, fazer essa troca do pároco, né, da paróquia, qual que é a reação deles? Assim, no começo, quando um padre vai embora, é até triste de ver, porque você vê aquelas crianças, todos que serviram ali com ele, né, porque... Gente, o padre é um ser abençoado, gente. Eu falo que é só ele que pode nos dar Jesus, né? E a gente pega esse amor. Nós, né, a gente que é adulto, imagina a criança. A criança que tem um contato direto com o padre, que o padre brinca, que o padre conversa, que o padre, né, tem um contato maior. Então, já tive experiência de troca de padre em que as crianças estão na fila, todos chorando, soluçando. Aí você não aguenta também, você chora também. Só que eles são mais receptivos. Eles mesmo sabendo que aquele padre... Porque a gente sempre fala, olha, a missão do padre aqui acabou. A minha função para mostrar para eles é que a função do padre acabou. E que vem um outro que vai trazer novas coisas. Sim. Né? Então, eles são mais receptíveis. Assim, eles não se... eles acolhem, entendeu? Então, no começo eles ficam meio com receio. Ai, como será? Mas depois, sabe, vai fluindo. Vai fluindo. Eles se deixam, né, conhecer e vai fluindo. Mas é triste quando o padre vai embora, gente. É muito triste. Pra gente... É triste, imagina pra criança. Mas que nem você falou, né? Mas como é muito triste, mas quando chega o outro padre, eles fazem um acolhimento mais fácil, né? Sim. É muito mais receptivo para eles, né? Exato. Eu acho que a criança, ela tem isso, né? Ela tem esse... Principalmente são extremos, né? Exato. Dois, né? Exatamente. Sim. E agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, principalmente para quem tá nos assistindo, se caso tiver alguém ali nos assistindo que queira ser coroinha ou acólito, o que eles devem fazer? Primeiro, vir conversar com a gente, ou na secretaria ou comigo, durante as missas, ou com a Natália também, que a Natália também me ajuda. Sim. Tá? Procura de nós, ou procura o próprio acólito, né, durante as missas, né? Aí vocês sabem o telefone. A gente indica. Exato, indica. Aí ele vai começar a passar por um processo de formação. Mas no meu caso aqui na paróquia, eu já deixo a criança. Geralmente, se a gente tiver roupinha a gente já coloca a roupinha na criança e deixa ela assistindo a missa do banco, claro, para ela ir vendo como que é. Então, Sim. É só procurar um de nós. Então, aí, ó, se você tá querendo ser, pode vir. Pode vir. Não perde, não, pode vir. Pode procurar. E, Elaine, a gente, no nosso podcast, tem uma prática de receber, né, um desapego, né, dos convidados para fazer compor nosso cenário, né, e tudo mais. Você trouxe alguma coisa? Trouxe. Nossa, foi difícil, viu? Porque eu queria entender o que é esse desapego, né? Porque, assim, desapego de uma coisa muito importante para mim. Eu tinha duas coisas muito importantes para mim. Eu vou contar a história das duas e vou dar uma. De bom. Bom, uma, eu até comecei no comecinho, que eu contei a minha história de quando eu estava grávida da Isa, que é um santinho de Nossa Senhora das Graças.
E ela fica até num Porta-retrato. porta-retrato, porque para mim é a foto da minha mãe, né? E é a mãe que me acompanhou a minha gravidez inteira e me acompanha até hoje, que é a Nossa Senhora das Graças. E a outra é Santa Rita, que esteve presente comigo a vida toda. Porque, como eu falei, era Nossa Senhora das Dores e Santa Rita. Eu morava bem no meio das duas. Sim. Então, eu vivia no Santa Rita lá. Eu amava, eu sempre amei. E ela é assim... Eu tenho várias histórias de santos que eu amo. Entendeu? E eu quero conhecer a vida deles para conhecer, para ver como que, se ele pôde ser santo, e a gente também pode, né? Sim. Então, eu gosto de conhecer a vida deles. E Santa Rita era uma santa que eu sempre amei desde a minha juventude, então, desde pequena, né? Sim. Então, eu trouxe as duas, só que eu vou deixar a Santa Rita. Eu vou mostrar para vocês. Pode mostrar. Essa é a Santa Rita. Muito obrigado. Eu trouxe Que belezinha. para vocês verem. Mostrar ali na câmera. Ó, essa é a minha Nossa Senhora das Graças. Esse santinho eu ganhei da minha sogra, naquele período que eu tava com problema com a Isa, e eu coloquei ela no porta-retrato. Por quê? Porque ela é uma foto da minha mãe. Da mãe que me ajudou, da mãe que me protege, da mãe que tá comigo, com minhas filhas, com a minha família, com meu esposo. Então, esse aqui eu falei para elas, isso aqui é uma história, eu falei para as meninas, se um dia, quando eu partir, não deixar ela. Uma vai ter que cuidar, entendeu? E sempre passar de geração para geração. Ela tem 20 anos, essa santinha. Entendeu? Eu falei, Que lindo. tá. Aqui é a Santa Rita. Muito obrigado, viu, Elaine? Imagina. Coração mesmo. Isso Coloca aí. Essa também é muito importante na minha vida. Sim. Minha Santa Rita. Acabou que a gente tá com todos os santos aqui. Sim. aqui. Já tá crescendo o nosso cenário, hein? Pode fazer. Agora, Elaine, eu queria que você pudesse dar alguma dica para as crianças e também para nós sobre como podemos ter um relacionamento mais sólido com Deus. Com Deus, visitando o Santíssimo, primeiro de tudo. Gente, no Santíssimo você tem acesso a Jesus. Jesus tá Jesus tá ali. Se todo mundo tivesse, é o que eu falo para os meus coroinhas, para os meus catequizandos, para as minhas filhas, para os jovens, para todos, é Jesus. Você chegou na igreja, vai falar com Jesus. Você tá bem? Vai falar com Jesus. Você tá mal? Vai falar com Jesus. Ele tá ali no sacrário te esperando. Ele tá dia e noite no sacrário te esperando. Sabe? Nos melhores e piores momentos da minha vida, foi ali no sacrário. Tudo foi no sacrário. Que ali tá o meu Deus, ali tá Jesus. E pensa que Jesus está em todas as igrejas católicas. Então, qualquer igreja que você vê aberta, você pode entrar, Jesus vai estar lá. Sim. Então, é o que eu falo. É Jesus. Visita Sacrário. Visita o sacrário. É visitar o sacrário. Como alguns episódios anteriores, o diácono, né, ele falou que Jesus se alegra muito quando vê o seu filho, né? Sim. Chegando para visitar ele, né? Exato. Então, ele tá ali, ele tá presente, né? Sim. Você tá ali compartilhando as suas amarguras, sofrimentos, né? Felicidade, angústia. Tudo. Né? E a gente tem que entender que a gente tem que levar ele como nosso melhor amigo, né? Sim, ele é o nosso melhor amigo. Sim. Ele é o nosso melhor amigo. Gente, não tem, assim, eu não consigo explicar e não consigo colocar para vocês o que eu sinto quando eu tô diante do Santíssimo, sabe? Porque eu sei que ali tá o meu melhor amigo. Sim. Que ali tá o meu tudo. Ele é o meu tudo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei assim, nada me tira dos pés de Jesus. Nada. Eu posso passar a tribulação que for dentro da igreja, pode passar o que for, mas nada, eu posso passar em casa, no trabalho, onde for, mas nada me tira dos pés de Jesus. Nada. É que assim, é nada mesmo, entendeu? Não sei explicar, mas e disso, essa é a convicção que eu tenho pra minha vida, que nada me tira daqui. Sim. Nada me tira dos pés dele. Nada. Bem forte, né? Elaine, a gente vai entrar agora num bate-bola lá. Tá. Eu vou fazendo algumas perguntas para você e você responde sem pensar Rapidinho, hein? muito o que tá dentro do seu coração aí, tá Tá bom? bom.
Quando você quiser, a gente começa. Pode começar. Eu nasci pronto. Não. Então, vamos lá. Um santo de devoção. Nossa, tem vários. São Padre Pio de Petrolina, Santa Terezinha. Nossa. Jesus em uma palavra. Amor. Um lugar que você se sente em paz. Sacrário. Uma oração que te acompanha. Uma oração que me acompanha. De Santa Terezinha. Um conselho. Um conselho? Vá ao sacrário. Eu não posso dizer outra coisa, gente. Uma frase. Uma frase? Visite o sagrado. Brincadeira. Essa é boa. Uma frase. Olha, essa é uma frase que, assim, eu tenho duas frases que eu ponho, assim, na minha vida, assim, que é fazer tudo com amor, mas é uma coisa minha, assim, faça tudo com amor. Independente do que você for fazer, leve o amor. Que você levando o amor, você está levando Cristo. Sim. E uma coisa que eu deixo na minha, assim, onde eu trabalho, principalmente, eu tenho que é uma oração, na verdade, né? Fala assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazer o vosso coração, o nosso coração semelhante ao vosso. Então eu coloquei diferente, eu ponho Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E durante o dia todo eu olho para essa frase e repito ela, porque a gente precisa ter um coração igual ao de Jesus. Né? Pelo menos desejar, Sim. que é difícil, mas você tem que ter esse desejo. Sim. Um sonho que Deus colocou em seu coração. Levar os jovens para Jesus, todos que eu puder. Gente, Daqui a pouco a Elaine tá alugando uma van para levar os jovens. isso mesmo. Vai de busão. O que gente, sem mentira, o que eu puder fazer para aproximar os jovens e as crianças de Jesus, assim, sabe, eu sei que Jesus, o Espírito Santo está com a gente e é Ele que guia, mas eu faço. Eu não tenho medo. Não tenho medo e não tenho, assim, não tenho preguiça, não tenho nada, sabe? Eu só tenho vontade. Então eu coloco na mão de Jesus e falo, vamos. Aí. Então, agora, para poder encerrar, a gente gostaria que você deixasse uma palavra de esperança, tanto para a gente que está aqui, né, para a Carol, para a Mayara, mas para o pessoal também que está assistindo, para a gente poder finalizar, uma palavra de esperança. De esperança? Isso. Olha, a esperança nossa está em Jesus. Então, enquanto você estiver ali com Ele, enquanto você tiver olhar para Ele, enquanto você for buscar a Ele, a esperança vai estar viva no seu coração. Entendeu? A esperança é Jesus. Jesus, Ele é o amor, Ele é a esperança, Ele é o tudo. Então, a palavra que eu sinto assim é: busque a Jesus. Busque a igreja, busque o sacramento, vá no sacrário. Porque é essa a nossa esperança. Nossa esperança está nele. Não tem em outro lugar. Não tem outra esperança. Aqui vai passar, ó. Daqui a pouco, a gente sabe até quando a gente está aqui. Sim. Ele é a nossa esperança da vida eterna e da salvação. É um bispo que eu seguia, Dom Henrique Soares, ele falou assim: o que é conversão? Né? É você sair do mundo. O que é santificação? É o mundo sair de você. Então, para você tirar o mundo de você, você tem que estar nos pés de Jesus. Que Ele é a única esperança. Tudo aqui O único caminho. é o único caminho. Porque aqui tudo vai passar. Ele não passa. Ele é para sempre. Sim. Então, Ele é a nossa esperança. É isso. Inclusive, agora, com o que você está falando, veio até uma música na minha cabeça, que inclusive é da Colo de Deus, né? Que fala: és o meu tudo, o meu tesouro maior. Exato, e Ele é. Sim. Ele é. E se todas as pessoas parassem um pouquinho só para olhar para a cruz, né? Quem não está na igreja hoje, mas para olhar para a cruz e ver o que Ele fez por amor a nós, Sim. e voltasse os olhos um pouquinho e viesse visitar Jesus no sacrário. Gente, não tem explicação. Não tem. É isso aí, Elaine. Tá chegando um fim nosso papo santo de hoje com você. Queria agradecer muito pela troca que você falou, né? Teve com a gente aqui, com o pessoal de casa.
Muito obrigado, viu, pela partilha. Por ter aceitado o convite. Ai, obrigada a estar aqui, vocês. pelo presente, né? Pela Santa Rita. Obrigado mesmo, Elaine. Obrigada a vocês. E que você continue nesse caminho brilhante, Com a graça de Deus. levando Amém. os nossos jovens, né, os nossos pequeninos, em direção à santidade que é Jesus. Com a graça de Deus a gente vai. Obrigada a Se vocês. Deus quiser. Vai. E se a gente quiser também. né? A gente tem que querer. A gente tem Não, a que gente não pode nunca pode. desanimar. Nunca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. E se Deus quiser, até o próximo episódio. Tchau, tchau.